Bom, hoje nós iremos fazer a parte do editar, que é essa aqui, né? Como a gente não criou ela, se a gente clicar aqui, ó, não vai para lugar nenhum, ó. Tá vendo? Ele tá aqui no nosso código como um barra barra ali no HTTP e não tá indo para lugar nenhum. E o deletar também, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos reaproveitar essa tela aqui de cadastro para que a gente possa fazer a nossa tela de editar. Vamos enviar os dados para lá por meio de um URL, o ID, vamos puxar os dados e atualizar esses dados, né? Então vamos aqui no na nossa aplicação, vamos começar copiando essa página aqui, que é a página do cadastro. Vamos dar um Ctrl A aqui, copiar. Vamos aqui em template, new, vamos colocar editar. No editar, você cola aqui e aqui nós temos que fazer algumas modificações. Essas modificações eu não vou fazer agora. Vou fazer de uma forma mais, pelo menos que eu acredito ser a forma mais fácil de vocês entenderem. Então vou começar lá do model, vindo pela controller, e aí a gente trabalha aqui na parte na parte aqui da index, né? Então vamos lá, da index não, da editar. Vamos aqui em model. Vou apagar esse cadastro aqui. E aqui em model, o que acontece? Para a gente poder ver os dados pelo qual nós puxamos a partir de um ID, nós temos que criar outra função aqui. E essa função eu vou dar o nome de view também, só que ID. Porque a gente quer puxar os dados somente de um usuário, né? Ou de uma linha ali naquela tabela do banco de dados. Então vamos colocar def vir id. Ok, vou dar um espaço aqui, colocar um self. E aqui o que eu vou colocar? Um try. E vou copiar todo esse código que está em cima e vou jogar aqui embaixo. Só que com qual diferença? A diferença é que nesse caso eu vou passar um ID aqui. Vou passar um ID e depois que eu passar um ID eu vou ter que alterar a execução aqui da query, né? No meu cursor. Eu vou ter que falar para ele o seguinte, que eu quero todos, obviamente, da tabela user, mas somente onde houver né? Onde houver o ID igual o que eu irei passar para você, mais ou menos dessa forma. Então eu vou aqui dar uma vírgula, abre e fecha parêntese e boto o ID. E uma vírgula para dizer que tem outros dados além, né? Desse aqui. Pronto, e dessa forma aqui eu mudo aqui também, ó, eu colocar ID para eu saber, né, que aqui eu logo vi o ID. Então eu consigo entender aqui que eu quero puxar os dados somente de um usuário. Para a gente fazer um teste, vamos aqui então, aqui embaixo, eu vou travar aqui minha aplicação, eu vou instanciar aqui minha data, e aqui eu vou colocar a data, botar um print, data, ponto, via ID, vou passar o ID 2. O ID 2 aqui é equivalente a esse aqui, Maria, né? Então tem que vir Maria 15 e M, teoricamente. Aqui, ó, 2, Maria 15 e M aqui embaixo. Como eu falei, você pode perceber que eu estou fazendo na hora, né? Assim, sem editar, só indo do jeito que tem que ir na programação. Então, se você quiser
acelerar um pouco, se achou que estou explicando um pouco calmo, você pode ficar à vontade aí. Eu acredito que não vai atrapalhar em nada. Então, tá aqui, def, view, id e tal, certinho. Beleza, depois dessa função criada, aqui na nossa controller, nós temos que criar duas rotas. Uma rota é a rota que vai puxar os dados, que vai trabalhar aqui no editar, e a outra que vai fazer o update. Então, como eu vou fazer isso? De que forma? Vamos fazer a rota do editar e uma do update, que vai ser o que? Arroba rota, que foi o nome que eu dei, né, na minha blueprint, que eu já expliquei aí nos vídeos passados. Se você não entendeu aqui o porquê disso, então volte alguns vídeos aí pra gente acompanhar. Então tá route, e aqui eu coloco cadastro, aqui no caso eu coloco editar. Só que aqui tem algumas peculiaridades em relação às outras rotas ali, né? Qual a peculiaridade? É que a gente vai ter que passar um ID, porque nós iremos lá na nossa index criar uma URL que ela vai ser direcionada para essa página, né? Só que ela vai passar também junto com o método get um ID que a gente vai mostrar aqui. Então, como eu mostro para o Flask que vai ser passado o ID dessa forma, eu abro os sinais aqui de maior e menor igual, de maior e menor, e eu passo que digo que é um inteiro, dois pontos, e que o nome é ID. E aí eu dou uma vírgula aqui e coloco methods igual, e aqui eu coloco get. Método get. Def editar e passo o ID por parâmetro. Passo o ID por parâmetro. Aqui, o que é que eu faço agora? Eu instancio a minha data lá, né? Minha classe. Cuidado com isso aqui, ó, porque ele escreveu automaticamente, mas isso aqui não existe lá, né? Qual é o que tem aqui? Que a gente passa por ID é a nossa view ID. Apesar de ter escrito logo de vez, né, view ID. E a nossa user, eu não vou colocar como user. Vou colocar como user ID. User ID. E vou também enviar para nosso render template no editar também user e o ID. E assim certinho, do jeito que a gente tem que fazer, né? Beleza. Então, pelo menos a parte do ID aqui já está teoricamente pronto. A gente pode fazer coisas melhores como tratamento com try aqui, pode tranquilamente. Não tem problema, né? Mas do jeito que a gente fez aqui, ó, abriu, try e tal, accept e assim por diante. Beleza. Então aqui ele está passando os dados por parâmetro e depois está criando aqui, né, a nossa instância e chamando a função, passando por ID, armazenando aqui e depois enviando para nossa template, renderizando o template com esses dados aqui. Vou salvar, vamos aqui na nosso editar. O editar, eu quero fazer o que? Eu vou copiar isso aqui todo. Eu vou colocar aqui, vou tirar esse div aqui que apareceu automaticamente e vou mudar todo esse nome aqui para ID, ó. Eu quero também enviar o ID de novo, novamente. For ID, vou tirar esse label que não precisa. Aqui, pagar o placeholder também que não vai ter nada escrito lá. E o value aqui vai ser os meus dados, né, que eu vou enviar para cá.
aqui certinho, só que eu quero colocar um type aqui de hidden, porque eu não quero que mostre o ID. Eu só quero que ele mostre os outros dados aqui abaixo para fazer a edição. E aqui também a gente vai fazer um tratamento legal aqui, ó, na parte do select aqui e assim por diante, para poder ele selecionar os dados, né? Beleza. Tela de cadastro, vamos mudar aqui para atualização, tela de atualização. E eu vou pegar aqui em cima, só para a gente enxergar o dado, para saber como ele tá, vamos colocar um user ID aqui. Ok. E aí vamos lá na nossa tela, dar um update aqui. Vamos primeiro ligar a aplicação, né, que eu travei aqui. Ok. Atualizei. Ele não vai enviar, né, porque eu não criei a URL. Então vamos fazer isso agora. Como é que eu crio um URL que captura esse ID aqui e faz com que eu envie para outra página? Vamos fazer isso agora. Vamos aqui na nossa index. E aqui, se você perceber, só tem na parte editar o HTTP. Eu vou deletar isso aqui. Eu vou abrir duas chaves, como você já está acostumado, né? Eu expliquei o porquê disso aqui já. E aí vamos agora fazer a edição da URL. Vamos fazer um URL for para, né? URL para alguma coisa. Para onde? Para a nossa rota. Que rota é? A rota que a gente criou. Que é essa aqui, ó. Rota editar. Tá vendo? Tem rota, ponto, a nossa route e editar. Então eu coloco rota, ponto, editar. Só que eu quero também passar um ID. Para ele puxar os dados, né? Eu dou uma vírgula, digo que ID é igual. E aí eu copio esse item aqui, ó. E jogo para cá. E presta bem atenção nisso aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Que a gente vai usar também em outro momento, você vai perceber que é igual. Aí você vai entender. Essa parte aqui da rota é a parte que vai ficar aqui, ó. Depois disso aqui, por exemplo, cadastro, vai ficar a barra e aqui. E o ID vai ficar mais ou menos assim, ó. E o ID vai ficar dessa forma. Vamos voltar. Então tá aqui, rota, ID aqui. Se eu quiser passar outro, eu posso passar? Pode. Se dá uma vírgula aí, faz, né? E passa os seus dados para lá. Então, beleza, eu já criei aqui. Se eu vim aqui atualizar e passar aqui em cima, você vai perceber que aqui embaixo vai mostrar para você, ó lá, editar 2. Se eu clicar aqui, ele já veio e mostrou os dados aqui. Agora eu quero pegar esses dados e colocar aqui cada um em uma posição certinha. Vamos fazer isso agora. Venho aqui, pego minha editar, onde eu já enviei os dados para cá e eu mostrei ali, como vocês viram na tela, só para a gente ver. E aí eu quero saber em que posição está. Como eu olhei aqui, ó, eu percebi que aqui é uma lista e dentro da lista tem uma tupla. Acredito que você já está aqui no vídeo, provavelmente você já sabe o que é isso aqui. Então não vou explicar muito sobre lista, sobre tupla. Então a posição 0 da minha lista é isso aqui. E depois de selecionar a tupla, a posição 0 dessa tupla é 2, a posição 1 é Maria, a posição
2 é 15 e a posição 3 é M. E assim por diante. Ou seja, como é que eu vou apresentar isso aqui? Se eu quiser pegar só Maria, o nome Maria, eu vou ter que vir aqui, colocar. Posso usar outras formas, vamos dessa forma, 0, porque é a posição inicial, depois abrir coxas de novo e pegar o 1, que é relacionado a Maria. Se eu vir aqui e der um update, vai ficar só Maria. Então, eu vou pegar isso aqui, ó, vou dar um copiar, vou vir aqui em name, por exemplo, vou tirar esse placeholder daqui, vou colocar o value e vou adicionar aqui com o nome exemplo de Maria. E eu volto aqui, dou um atualizar e você vai perceber que Maria está aqui. E aqui também, né, porque eu não tirei. Então, eu preciso depois adicionar o ID, que está mais ou menos aqui em cima, a idade e selecionar o sexo, né? Então, vamos aqui copiar. O nosso ID está na posição 0. A nossa idade está na posição 2. E esse default aqui, example, vamos trabalhar aqui um pouco mais tarde. Mais tarde a gente mexe nisso aqui. Vamos aqui primeiro. Vou apagar. Salvei. E aqui. Provavelmente isso aqui deu um errinho no HTML. Faltou aqui as aspas. Pronto. E aqui 15. Se eu pegar outro, pegar esse aqui, 25, ó, tá aqui João, tal. Vamos pegar isso aqui. É importante que quando você vai selecionar e puxar, os dados já venham para cá automaticamente. Não em selecionar, porque quando eu cadastrei ele com o masculino. Então, o que é que a gente pode fazer? Vamos voltar aqui. E logo aqui, ó, bem aqui, a gente faz o seguinte. Vamos abrir aqui e fechar com a porcentagem. Colocar um if se value. Deixa eu voltar aqui. Vamos copiar isso aqui, ó. Só o do meio. Se user ID nessa posição for igual a string M, então você coloca aqui o select, depois, bem aqui, ó, do jeito que está aqui, ó, select, deixa isso aqui, deixa o value, e aqui você coloca o end for, o end, mais ou menos aqui, você coloca o end if. Eu acredito que seja aqui, mas a gente conserta caso eu tiver errado, né? End if. End if. E eu vou copiar tudo isso aqui. Vou colocar aqui. Eu vou copiar só isso aqui, ó. Coloco aqui. E aqui eu coloco F. Vamos salvar. Eu tiro isso aqui, ó. Ok. Vamos voltar lá ver se está tudo certinho. E eu vou mudar aqui para a posição 3. Onde está nosso seletor aqui de sexo, né? Atualizei. Entrei. Pronto. João masculino. Agora pegar um feminino aqui, Maria. Aí, eita, deu errinho aqui. Vamos voltar. Santos. Joana, assim.
Provavelmente foi a gente mesmo que errou na hora de colocar o Maria com masculino, tá aqui. Então tá certo, não tá errado não. Temos que atualizar isso aqui, né? Vamos aproveitar para já trabalhar com atualização. Joana tá certinho, se a gente colocar aqui vai estar feminino. Então tá correto. Vamos aqui no nosso agora. Depois que você fez tudo isso aqui e os dados já foram selecionados, o ID, vamos mudar esse cadastro aqui nesse action, né? Porque como a gente copiou tudo da tela de cadastro, vamos colocar aqui, ó, update no action. E aqui a gente pode deixar submit mesmo e mudar aqui para atualizar. Para atualizar. Todos os dados sendo adicionados corretamente. Vamos aqui dar uma atualizada aqui, editar, atualizar, M, tal, João, voltar. Beleza, tudo 100%. Aqui não vai ter nada, provavelmente aqui foi o primeiro que veio. A gente volta. Minimiza aqui. Agora vamos enviar os dados para ser atualizado. Então vamos aqui na nossa controller. Nós já temos a função update aqui. Vamos utilizá-la. E aqui no nosso controller vamos fazer o seguinte. Aqui abaixo vamos criar uma rota. Arroba rota.route e aqui a gente coloca barra update dessa forma pelo método post aqui, methods igual post def update. Tira esse aqui, update updata, vamos pegar o updata, update não, update, sim, certinho. Ok, o que nós queremos aqui? Vamos primeiro instanciar nossa função, nossa classe data. Depois de instanciar, eu quero saber se existe, se o form está correto. Então vou colocar se eu boto request.method, o método post. Se o request método for igual a post, tiver certinho, e aqui ele coloca todo o restante. Eu vou preencher aqui, só vou verificar se está tudo certo. Ó, ele trouxe aqui o update correto, o ID está aqui, nome está aqui, idade está aqui e tudo certinho. Beleza. Depois que ele fez isso aqui, ele irá vir até aqui e passar. Nessa aqui eu vou colocar um try. Eu sei que eu deveria ter colocado em tudo aqui, né? Mas vamos colocar esse aqui para realmente se passou, se deu tudo certo, isso vai funcionar. Então vamos tirar aqui, vou colocar um try accept já. Eu vou tirar esse print daqui, colocar aqui. Isso aqui vamos colocar uma exceção, exception, e aqui eu vou colocar só um ezinho mesmo. Erro E, ok. Beleza, agora a gente precisa fazer o return, né? Como é que a gente faz? Vamos retornar redirecionando para nossa rota editar. E nós temos também, ó, e aqui eu tenho que explicar. Lembra como a gente fez aqui? Na index que a gente criou essa URL, vai ser algo semelhante. E também passando o ID, porque a gente vai redirecionar de volta para editar. A gente foi lá editar, fomos aqui, salvamos os dados, pegamos os dados já atualizados e jogamos de volta aqui. Você pode também enviar coisas como um botão que foi efetivado para dar um feedback para o usuário, mas aqui como nós estamos vendo de forma básica aqui, né? Você pode trabalhar com isso depois.
Então vou colocar um return. Return, o redirect. É importante que o redirect esteja aqui, ó. Você tenha puxado aqui em cima, né, fazendo a importação aqui no Flask. E a URL for também. Você abre e fecha parênteses, URL for, abre e fecha parênteses de novo. E aqui você coloca a rota que você vai criar o redirecionamento para editar. E no editar, como a gente está vendo aqui, ó, o editar tem o ID. A gente vai pegar esse ID e dizer para ele o seguinte, ó, dá a vírgula, da mesma forma que a gente fez aqui, vendo, vírgula, e a gente coloca o dado. Rota.editar, vírgula, e o dado. Rota.editar, vírgula, igual, e ID, porque ID tá aqui, né? Mesmo ID. Esse aqui já é outro ID. Mas aqui é o mesmo, ele vai ficar aqui, é o mesmo que vai ficar aqui e tal. Ou seja, quando você clicar no update, ele vai enviar os dados. O Flask o Python vai verificar se o Flask enviou com o método post certinho. Se tiver tudo certo, vai passar aqui, todas as variáveis e vai adicionar em update. E ele vai jogar os dados para cá para o update. Vai pegar no cursor, o cursor vai executar a query com os dados, fazer o commit. Se der erro tal, se não der, ele vai dar um finality.close, né? Aqui. E aí, depois disso, que ele fez o update e não deu nenhum erro, ele vai vir para cá e redirecionar de volta para a rota editar, passando o ID, o mesmo ID. Aqui. E ele vai fazer o que? Como redirecionou, ele vai sair daqui, vai vir para cá, para editar, e editar, vai estar o ID aqui, vai passar pela instância, passando o ID para o parâmetro, vai pegar os dados da view, VID, que VID é esse? Esse VID aqui, ó, que a gente colocou os dados aqui, fez o select, puxou os dados, um fetch all para todos, e depois ele tem que fazer o que? Retornar aqui, ó, return os dados, né? Retornando os dados. Retornou os dados, armazenamos nessa variável e enviamos para o render aqui, template. E aí vai fazer aquele processo que a gente fez aqui, que é colocar os dados aqui. Então espero que você tenha entendido isso que eu falei agora, né, tudo. Se não, vai um pouco aí, volta tudo, que você vai aprender. Vamos fazer um teste? Vamos pegar esse João aqui que não tem nada. Entramos, não tem nada aqui. João tem 254 anos. E o sexo masculino. Atualizar. Olha, deu um errinho. E pelo que eu tô vendo, deu um erro relacionado a... Deu um erro na digitação mesmo, né? int id editar, int id rota.editar igual erro inválido. Vamos colocar aqui traduzir para int. Vamos voltar lá então. Vamos fazer tudo de novo. Aqui tá certinho. Vamos ver aqui int, acredito que tá tudo certo. Passando aqui para parâmetro, editar, int, abrir, fechei, método get, vamos colocar post também, eu gosto de colocar os dois, vai que dá errado, né? Post, passei o editar por parâmetro, tudo certinho na vir, fui lá e enviei os dados, beleza, aqui não tem erro porque a gente já testou antes. Ok, na update, pegamos aqui os dados da update, método post, certinho, update, tá aqui tudo correto, aqui também e aqui também, né, update tal, e a seção.
Peguei aqui, fiz redirecionamento, URL, rota.editar. Rota.editar. Dou uma vírgula aqui, id.id. Espero que o termo não esteja escrito errado. Espero que esteja tudo certinho. Ok. Agora vamos aqui na nossa index. Index aqui. Aqui o erro foi aqui, ó. Ele tá item 0 barra 0. Ah, não, tá certinho. Eu passei aqui o ID para lá, tá tudo certo. Ponto editar, rota.editar, enviou para lá, ok. Chegando aqui, eu tenho o que? Eu tenho aqui tá tudo certo, submit, enviou os dados. Vamos ver se o ID aqui tá correto. Cadê o ID? Peguei o ID, request.form, nome, idade, sexo, ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse ID e colocar um 2 aqui, para não dar erro, e eu quero enxergar esse ID aqui. Vamos colocar um print. Vamos ver também aqui se não está dando erro. Submit aqui em algum ID aqui, aqui ó, tá vendo? Bem aqui. Olha que coisa simples. Só uma coisinha de nada. Por isso que ele vê esse negócio aqui todo tosco, tá vendo? Só a questão de atenção simples, só uma aspas. Ok. Não, então vamos voltar aqui, não precisa, né? ID, normal. Vou até retornar aqui, dar uma atualizada. Botar 250. Ok. Só que ele não foi. Deixa eu vir aqui. Editar, pronto. Então ele já está indo, beleza. Já está fazendo o redirecionamento. Então aqui a parte de fazer o update. Erro no update. Isso aí. Ok, ele printou para mim, né? Deu erro na hora de fazer o update. Vamos ver qual foi o erro aqui. Tá tudo ok nesse ponto. Aqui o erro foi aqui, ó. Aqui nós temos updata. E aqui nós temos update. Coloca updata também. Mesmo jeitinho. Atualizar aqui, colocar aqui, enviar. Ok, tá vendo? Agora ficou. Vemos aqui os dados, vamos atualizar aqui o Maria. Maria tem que ser feminino. Atualizar, pronto. Maria aqui feminino. Vamos cadastrar uma pessoa. Vamos colocar Pedro. Aqui vamos colocar Pedro tem 32 anos. Pedro é masculino. Cadastrou. Beleza. Voltamos. Pedro tá aqui. Tudo ok. Vamos aqui em Pedro. Pedro Santos. Atualizei. Ok. Pedro Santos. Vamos aqui em João. Vamos apagar esse AL aqui. Atualizar. Ok. Então tudo certinho. Beleza? Então, como vocês viram, deu errinho também. A gente foi tentando consertar. Os erros são bem específicos. E você percebeu que por conta de uma aspas que foi o erro, ou uma letra errada pode dar erro. Então a atenção é bem importante, né?